Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Mais uma vez estamos prontos para continuar a nossa reflexão diária a fim de compreender a vontade de Deus para nós, tal qual revelada aqui na palavra e sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Muito bom ter sua companhia, viu? Vamos juntos ao tema de hoje, o Evangelho Eterno, a mensagem da missão. Em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, traz o texto para a nossa meditação de hoje. Leiamos. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse aqui é um chamado de Deus para que todos nós nos envolvamos na pregação do evangelho, porque o evangelho um dia nos alcançou. O que é evangelho? As boas novas da salvação e graça em Cristo Jesus, ou seja, Jesus vindo a esse mundo para ser o nosso substituto na condenação, porque Ele toma a nossa condenação sobre si, a fim de que sejamos aí, nesse juízo, absolvidos. Então, as boas novas da salvação são aí o foco central da missão da igreja, ou seja, revelar o quê? Qual é o conteúdo dessa revelação? Qual é o conteúdo da pregação? As boas novas da salvação, levando as pessoas a obedecerem ao Evangelho como resultado dessa salvação e alertando que o juízo será para avaliar a aceitação ou a rejeição dessa proposta de salvação e depois levá-los à adoração, que é justamente renovar os pecadores que antes eram inimigos de Deus, agora se tornam adoradores. Então você percebe que esse evangelho ele tem esse tema, essa qualificação, é um evangelho eterno. Isso quer dizer que as pessoas que viveram antes de Cristo, todas elas, desde Adão, passando por Noé, Abraão, Moisés, Davi, até chegar em Cristo, todas as pessoas que se salvarem, se salvarão única e exclusivamente por Jesus, pelo ato que Jesus fez na cruz do Calvário, ao tomar sobre si a penalidade e a culpa de todos os pecados. E todas as pessoas que viverem depois de Cristo, todas também serão salvas mediante a cruz do Calvário. Por isso, o Evangelho será eterno. Algumas coisas são elementares aqui que nós precisamos entender. Jesus veio a esse mundo para mostrar graça e verdade. E para que isso se concretizasse, isso aí está lá em João 1, versículo 14, mas para que isso se concretizasse, ele viveu a penalidade dos nossos pecados como nosso substituto na cruz do Calvário. Isaías 53, verso 4 diz isso, e 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 também. Depois ele ressuscitou, vencendo a morte, retornou ao céu, foi exaltado pelo Pai e hoje intercede por nós lá no santuário celestial. Em breve, ele vai cumprir a promessa de retornar a essa terra para nos levar para o céu e após 1 milênio, ou seja, após 1000 anos, vai retornar aqui para essa terra a fim de restaurá-la completamente. Aí terá terminado essa missão em relação ao planeta caído. Então, olha quanto tempo vai demorar, né? Jesus veio, ressuscitou, morreu, ressuscitou, foi para o céu, intercede por nós, voltará, nos levará para o céu, passa-se 1000 anos, ele retorna, aí coloca um fim na história da queda e na história do pecado. Por isso que o Evangelho é eterno, porque ele compreende, ou seja, os seus efeitos são sentidos no passado longínquo e será sentido na eternidade futura. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Muito bem. E aí o Senhor Jesus diz assim, vão e pregue o Evangelho, fazendo discípulos. Essas pessoas, como seriam? Pessoas devotas, amorosas e boas? Isso não é tudo. É importante, é essencial, mas não é tudo. Mas Jesus quer que essas pessoas se envolvam no processo discipulado com todos os aspectos envolvidos nessa decisão. Por exemplo, Jesus diz que aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é um aspecto do discipulado. Ou seja, eu não posso mais dominar. No meu coração, no trono do meu coração, saio eu e senta Jesus. Ele controla a minha vida, porque Ele é o meu Senhor. E como tal, Ele é quem manda.
Aí, outro aspecto importante, essencial do processo discipulado, está lá em João 13, versículo 34 e 35, quando Jesus diz: eis que novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. E assim o mundo saberão que sois meus discípulos. O amor que eu e você sentimos um pelo outro. Ou seja, essa nova comunidade criada por Jesus é caracterizada por esse sentimento extraordinário que é o amor. E depois, em 2 Coríntios 5, verso 17, nos diz que nós somos novas criaturas, ou seja, o desonesto passa a ser honesto, o irritadiço, o violento passa a ser manso e assim por diante. Nós agora vivemos uma nova realidade. Esses são os aspectos fundamentais do discipulado. Ellen White, na Parábola de Jesus, página 129, nos diz assim, a proclamação do juízo é uma anunciação de que a segunda vinda de Cristo está próxima. E essa proclamação é chamada o Evangelho Eterno. Desse modo é mostrado que a pregação da segunda vinda de Cristo ou a anunciação de sua brevidade é parte essencial da mensagem evangélica. E nós precisamos pregar o Evangelho Eterno porque ele é central aí no juízo. É central e está aí contido na primeira mensagem, né? É central no juízo. Então prega o Evangelho, mas lembre-se que pregar o Evangelho passa indubitavelmente pela necessidade de alertar as pessoas que o juízo virá para avaliar a nossa resposta ao chamado à salvação. Então, não se esqueça disso. O juízo está em andamento. As pessoas estão vivendo sem Cristo. E mais que depressa precisamos ir até elas, levá-las a Cristo, levar a elas o Evangelho, para que elas venham a Cristo e por si mesmos conheçam a Jesus e o amem de coração, tornando discípulas de Jesus, a fim de que quando Jesus voltar, essas pessoas também estejam preparadas para a redenção final. E eu e você somos chamados, conclamados, recrutados pelo próprio Cristo para fazer esse trabalho de caridade, de amor pelas pessoas que estão se perdendo. Junte-se a Cristo e junte-se a nós. Hoje, ao sair para as suas atividades, peça a Deus sim, coloque, meu Deus, alguém na minha frente, para que eu testemunhe do seu amor para ela. Me ajude a salvar alguém hoje. Faça isso. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude para tanto, meu Deus, e dando-nos o Espírito Santo, colocando-nos diante dessas pessoas, as quais o Senhor já está trabalhando com elas, para que o nosso testemunho possa também alcançá-las e levá-las a Cristo Jesus. Pedimos humildemente essa bênção. Em nome dele que pedimos. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.